amigos e amigas, estamos começando mais um podcast Elas Podem. Eu sou a Ana Paula Narciso e esse podcast do mês de março está muito especial. Nós estaremos recebendo aqui mulheres incríveis para falar sobre vários temas de relevância para todas nós mulheres. E a nossa convidada de hoje, super especial, a nossa querida Paula Lopes, coordenadora da Casa da Mulher Alagoana. Seja muito bem-vinda, Paula, ao nosso podcast. Muito obrigada, Ana Paula. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar participando desses momentos, né, de discussão, quando a gente fala sobre direitos das mulheres, quando a gente fala sobre um pouquinho, né, da nossa experiência com essa área. Então, estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu venho a Messias, estava até falando no carro, e para mim é um prazer. E quanto mais informação chegar à Casa das Mulheres Alagoanas, mais transformação a gente vai ter na nossa realidade. Que bom, seja muito bem-vindo, obrigada. Parabéns pelo trabalho que você realiza indo aos municípios, não medindo esforços, né, trazendo essa luta, essa bandeira de defesa das mulheres. Mas algumas pessoas talvez não lhe conheçam, né? Embora você esteja sempre em evidência, junto com o seu trabalho. Eu sempre gosto de perguntar às nossas convidadas quem é você. Então, quem é Paula Lopes? Fala um pouquinho para a gente. Bom, é difícil se autodescrever, mas eu sou uma advogada, né? Atuo há algum tempo, já há 10 anos, na pasta só de defesa da mulher e construí isso através de muita luta, de organização. Fui a fundadora da ONG CDDM, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. Também sou mãe, né? Tenho dois adolescentes dentro de casa, então tem toda essa questão, né, da gente discutir o machismo, eh, a forma de comportamento, né, dos filhos. E eu tenho um casal, e então eu vivencio isso dentro de casa, do comportamento do menino, do comportamento da menina, dos limites, né? E sou, assim, apaixonada por várias coisas. Uma delas é pela leitura, que é o que me motiva a continuar, porque através da leitura a gente tem acesso a muitas coisas maravilhosas, né? E através da leitura que eu pude entender o mundo, que o mundo era diferente das realidades difíceis que eu tinha passado. E quando eu falo sobre isso e falo sobre direito das mulheres, eu não falo de fora para dentro, eu falo da minha história também, da história da minha avó, da minha tia, da minha mãe e agora da minha filha. Então, essas vivências de violência, de dificuldade e também de vitórias, né? Porque na nossa vida não só tem parte triste, tem a parte que a gente consegue também as coisas. Elas nos definem, né? Elas nos moldam, e eu sou um pouquinho de cada coisa, cada coisa que eu falei. É, e acho que nesse ponto que a gente fala muito, né, dos nossos filhos, eu também sou mãe, a responsabilidade sobre nós, né, mulheres, para a educação dos filhos, que é de fundamental a primeira educação, que é a doméstica. A gente hoje tem uma sociedade muito violenta, muito agressiva, falta limites, falta desrespeito, e tudo isso traz consequências, que é o feminicídio, que são crimes que vêm acontecendo, né, diariamente em todo, né, o país, em nosso estado, em nosso município. Então, a gente também tem uma responsabilidade com os nossos filhos que estarão aí também futuramente na sociedade fazendo esse nosso papel hoje. Com É, certeza. Paula, você como coordenadora da Casa da Mulher Alagoana, que muita gente não conhecia, por que eu falo isso? Porque eu vim conhecer a Casa da Mulher Alagoana depois que eu vim para a pasta da Secretaria da Mulher, né? A gente só escuta falar e pouco. Como eu era da pasta da Secretaria de Assistência, o CREAS tinha essa relação, mas outras pastas também não conhecem. Então, eu queria que você falasse para a gente o que é a Casa da Mulher Alagoana e como funciona a Casa da Mulher Alagoana aqui em Alagoas. Bom, essa é a segunda parte da minha apresentação. Eu estou diretora da Casa da Mulher Lagoana, já caminhando para o terceiro ano, e a Casa da Mulher é um espaço do Tribunal de Justiça do Estado, em que são ofertados serviços de acolhimento e proteção a mulheres vítimas de violência. Então, a casa hoje completa 5 anos, né, de existência,
Foi uma força-tarefa para formá-la, porque inicialmente o Estado tinha a ideia de fazer a Casa da Mulher Brasileira, mas na época não tinha recurso, e o Tribunal de Justiça pegou essa luta para si, diante dos graves problemas de feminicídio que vinham acontecendo, né, no Estado naquela época, e formou essa casa que oferta tanto uma equipe multidisciplinar quanto serviços fundamentais para a vítima de violência. A Casa da Mulher Alagoana, ela faz o primeiro acolhimento para as mulheres que não têm para onde ir, quando está Exato. sofrendo agressão. E como é feito esse acolhimento? Quantos dias se ela pode levar os filhos, no caso ela tenha filhos menores para casa? Vocês Uhum. acolhem todos ou só a mulher? Não, nós acolhemos os filhos e também a família, porque às vezes tem a mãe que mora junto, né, ou uma cunhada, alguém assim, então ela precisa ir com todas essas pessoas. Mas a gente faz o atendimento, a gente chama de urgência e emergência. Falou de um jeito assim mais simples, né? Porque a mulher chega, a gente recebe livre demanda, então ela tanto pode vir sozinha para casa da mulher e dizer, ó, estou passando por uma situação de violência, quero tirar dúvidas, ou quero saber quais são os meus direitos, ou ela pode também chegar numa situação que ela está precisando exatamente naquele momento, né? Foi espancada ou passou por alguma violência gravíssima e está precisando naquele momento de acolhimento. Então a equipe atende e ela também pode ir através de uma secretaria, do Conselho Tutelar e de outros órgãos que também encaminham. A própria patrulha leva muitas mulheres para a casa da mulher. E aí, Essa urgência e emergência, né? isso. E aí, nesse acolhimento, a gente tem a equipe multidisciplinar, que faz o primeiro atendimento, é o primeiro escuta, né? E esse atendimento humanizado que a gente faz, o acolhimento, é que faz os primeiros encaminhamentos. E aí lá, Maravilhosa a equipe da Casa da Mulher, tive a oportunidade de conhecer. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo apoio, pelo fortalecimento e encorajamento às mulheres. E quando a gente fala aí de violência, desses números assustadores, eu tenho certeza que vocês acompanham, né? Então, assim, quais são os dados reais do nosso Estado? Será que vocês, junto com o Tribunal de Justiça, com a Segurança Pública, a gente vê o que é divulgado pela mídia, mas vocês acompanham esses dados, a gente acompanha aqui no município os dados do município. Tem essa sim. parceria também aqui com o 14º Batalhão. Tudo que é denunciado também chega até nós. Então, esses dados vocês têm aí desse número de violência contra as mulheres do Estado? Bom, eu pessoalmente tenho porque eu faço parte do Observatório Alagoas de Igualdade de Gênero, que é uma parceria da Polícia Civil, do CDDM e da Universidade Federal de Alagoas. Então, a gente pega os dados da violência gerais do Estado e a gente faz uma compilação desses dados. Então, a gente sabe que o perfil da vítima, da maioria das mulheres vítimas, é justamente aquela mulher que não trabalha, né? Quer dizer, não trabalha fora, né? Porque dentro de casa todas nós trabalhamos. E esse trabalho invisível precisa ser lembrado. Mas é aquela mulher que se descreve como do lar. Então, ela não é nem faxineira, nem é diarista, nem exerce outras funções. Ela só trabalha dentro de casa. E aí, quando a gente vai para o perfil do agressor, né, desse agressor, a gente vê também que a maioria dos homens que estão cometendo violência são homens jovens. Então, quando a gente fala, por exemplo, daquele caso de estupro que a gente viu, e todo mundo se horroriza porque são meninos muito jovens, né, são homens jovens, isso não está fora dos dados, porque a maioria dos agressores eles têm até 35 anos de idade. E o que me assustou nesse caso do estupro coletivo, que foi tão divulgado pela mídia, que aconteceu no Rio de Janeiro, em Copacabana, dos 5, né, que estupraram, é que após a denúncia, divulgando a imagem dos agressores, a polícia pediu para que outras vítimas também se posicionassem. E já apareceram 2 vítimas, ou seja, elas na época não denunciaram. E acontece muito isso, da mulher ser agredida, ser violentada, ser assediada, mas ela não denuncia no primeiro momento. Exatamente, isso não está distante de nós. Esse caso que aconteceu no Rio de Janeiro, já aconteceram outros casos parecidos aqui em Alagoas, né? Não sei se em Messias, mas em Maceió já aconteceram. Inclusive, eu já atendi pessoas com histórias muito parecidas. Eu acho que a dependência emocional, né, ela interfere muito nessa atitude, porque geralmente a mulher ela quer dar uma chance. Não sei se aconteceu lá na Casa da Mulher Lagoana, mas aqui algumas mulheres acompanhadas pela secretaria com medida protetiva, elas vêm aqui pedir para retirar a medida, Sim, porque é está bem com comum. saudade.
É bem né? comum. E Mas não é só aí, a questão de saudade, é uma questão cultural também, cultural. porque a gente aprende que a família é formada pelo homem, pela mulher e pelos filhos. Então, quando a mulher rompe essa violência, porque esse marido é violento, esse companheiro é violento, ela entende que ela está acabando com a família dela, muitas vezes. E não é só ela que vai passar isso para ela. Às vezes é o pastor da igreja, às vezes é a própria família que diz: ó, é melhor você estar com ele do que você estar sozinha. Então, culturalmente, para as mulheres, é muito difícil se desvincular. E quando a gente fala de cidade do interior, é mais difícil ainda. Eu me lembro muito bem de uma vez que eu fui fazer um divórcio, e era dezembro, e a mulher falou assim: doutora, vamos deixar para janeiro? Aí eu perguntei por quê, né? Já que ele já estava com outra pessoa já estava grávida, e ela se sentia muito humilhada por toda a situação. Ela disse: porque em dezembro eu vou para o interior da minha família e lá todo mundo vai falar de mim. Então a gente deixa passar as festas do final do ano e quando chegar em janeiro eu separo. E assim a gente fez. Entende? Então, culturalmente, você ser vista como uma mulher que foi abandonada ou como uma mulher separada ainda é um peso. E é isso que a gente precisa romper. E justamente essa questão de dar mais uma chance, de relevar, de achar que ele vai mudar, que o número de feminicídio ele vem aumentando, né? 4 assassinatos por dia, é um número muito alto no Brasil. O governo federal lançou agora o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio. Alagoas também aderiu, Messias também, né? Então, assim, está uma grande mobilização para o combate ao feminicídio. Então, o que é que nós podemos fazer enquanto mulheres também, né, para que a gente possa conscientizar outras mulheres de que nem sempre esse agressor vai mudar. Bom, um podcast como esse é um bom instrumento para que a informação chegue. Mas quando a gente fala das cidades do interior, um instrumento importantíssimo que a gente esquece é a rádio. Em muitos lares, a internet não chega ainda, ou as pessoas não conseguem acessar os conteúdos que precisam, porque o algoritmo sempre leva ela para coisas engraçadas. Quando a gente tem um conteúdo importante como esse, a gente precisa chegar na rádio, porque a gente chega no sítio mais distante, a gente chega nas casas das pessoas, e as pessoas conseguem acessar a informação. A informação é a grande chave que precisa ser virada, porque quando as mulheres compreendem seus direitos e quando a gente consegue também instrumentalizar isso, por exemplo, criando a secretaria como a que vocês têm aqui, criando, organizando, né, onde elas podem fazer a denúncia, entregando panfletos, fazendo com que elas saibam como acessar a rede, a gente transforma a realidade. E aí a gente precisa de quê depois? De continuidade. Política de emprego, política de habitação, política de educação, porque quando ela separa, que ela rompe, muitas vezes ela fica refém ainda desse homem para pagar pensão, para ter a moradia. A informação, ela realmente transforma. Porque Isso. quando a gente vem falando sobre os tipos de violência, que não é só física, tem a psicológica, tem a moral, tem a financeira, tem a patrimonial, muitas não conhecia. E através desse trabalho de divulgação, seja no podcast, seja na rádio, seja na TV, seja nas mídias sociais, que hoje está sendo bem compartilhada, elas já estão parando e refletindo. A gente fez no Agosto Lilás algumas palestras nas escolas falando sobre os tipos de violência. E aí alguns alunos e alunas até da EJA disseram, eu sofro isso, mas não sabia, Se identifica, né? né? Se identificam muito. E a Casa da Mulher Lagoana faz esse trabalho também de conscientização, Paulo. Eu sempre vejo você divulgando nas redes, na TV e tal. E além disso, além desse trabalho de conscientização, vocês lançaram a cartilha, né? É a cartilha da Casa da Mulher Lagoana. Mostra aí. Essa cartilha a gente recebeu lá na Bienal. Parabéns pela cartilha. Obrigada. Queria que você falasse um pouquinho também dessa cartilha. Bom, a ideia da cartilha foi justamente para instrumentalizar o que a gente faz, né? Como ter acesso à rede, para que a gente chegasse nas secretarias, nas cidades, né? Alagoas afora. E eu acho muito bacana porque a gente conseguiu exatamente isso. A gente está aqui em Messias e isso é a prova de que a cartilha funcionou. E também, quando a gente fala sobre a Casa da Mulher Alagoana, um dos meus objetivos era justamente chegar em todos os cantos de Alagoas, né? Talvez não nos 102 municípios, eu não sei se essa meta vai ser alcançada, mas em todas as regiões, porque a gente também tem um problema hoje no estado, que é a, a concentração de serviços de atendimento à mulher muito na capital. E aí, quando a gente chega nos lugares mais distantes, as mulheres às vezes não conseguem acesso.
E é justamente essa realidade que a gente precisa mudar. Se cada um fizer a tarefa de casa, como vocês têm feito aqui, né, trabalhando, recebendo as mulheres, ouvindo a história das mulheres, porque eu acho que um marco diferencial, Ana Paula, nesse serviço de atendimento é justamente ouvir as histórias. A gente não pode ficar apontando o nosso dedo dizendo como é que as mulheres têm que fazer. A gente tem que ouvir as histórias de resiliência e sobrevivência delas, principalmente das mais velhas, para que a gente possa Como é juntas que faz para transformar. conseguir essa cartilha? Quem tiver interesse. Essa cartilha tem ela digitalmente lá no site do tribunal, para quem quiser pode baixar, e lá na Casa da Mulher. Então é só entrar em contato. A gente não tem grande quantidade, mas nós temos Mas, de repente, alguns. o município quer, já compartilha com os Isso, outros, aí entra em contato com a Casa da Mulher Alagoana ou no site no site do do Tribunal de Tribunal de Justiça. Justiça. Então, quem tiver interesse, os municípios que estiverem aí assistindo, entrar no site. Paula, nós estamos finalizando a nossa entrevista. Quero aqui agradecer muito, né, de você ter se disponibilizado a estar aqui, a falar desse tema, a falar sobre o seu trabalho, o trabalho de toda a equipe da Casa da Mulher. A gente sabe que uma pessoa só não faz, mas que todos os envolvidos em conjunto fazendo essa garantia de direitos e proteção às mulheres. Então, vou abrir um espaço para as suas considerações finais. Bom, quero agradecer, dizer que Messias está muito bem com vocês. Pelo menos a gente percebe, né, que há um esforço, uma dedicação, e isso é muito importante, é um diferencial nos municípios. E eu quero agradecer imensamente, dizer que o nosso lugar não é no sofrimento, nem na violência, que a nossa principal luta hoje é pelo nosso direito à vida, mas também pelo direito de bem viver. E o que é o bem viver? É viver em condições adequadas, ter condições de criar nossos filhos e ter condições de ser feliz. Então, quando a gente fala sobre as mulheres, é sempre uma história de muito sofrimento. E eu não quero mais falar sobre isso, eu quero falar de como a gente virou essa página e construiu Conquistou nossa história. espaços, né? Tá aí Exatamente, as datas marcantes, o mês de março, né? Não vou falar só de um dia, mas de todos os dias. Mas para isso, muitas mulheres lutaram para que nós pudéssemos estar aqui. com Então, o certeza. tema do nosso podcast é esse, Elas Podem. Então, um brinde a todas nós mulheres. Um E brinde. obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima.